É de origem do norte da Itália, só não sei o nome do local, mas é lá do norte da Itália. Eles chegaram no município de Encantado, Rio Grande do Sul. Se estabeleceram lá. O meu bisavô se estabeleceu lá. O meu avô estava com 5 anos de idade, tanto o materno que o paterno. Daí o materno se estabeleceu em Mussum. E daí depois vieram, né, os filhos, daí se estabeleceram por um bom tempo ali em Encantado. Depois resolveram, daí eles tinham uma bodega, o pai sempre doente, e daí a parte financeira estava meio fraca. E daí, por causa tinha parentes que moravam aqui nessa região já, né? E era início da colonização aqui. Daí se comunicaram através de cartas. A única comunicação que existia, não tinha telefone, não tinha outras coisas, só cartas escritas. E daí se comunicaram e entraram na negociação e vieram para cá. Em 1946, aqui era propriedade de espanhóis que moravam aqui. O nome do cara que morava aqui era José Canelis. Ele tinha 32 hectares aqui onde o pai comprou. Então eles se estabeleceram aqui, faça a conta, 1946. Eu nem tinha nascido. Eu nasci 5 anos depois que eles estavam morando aqui. A residência era mais em outro lugar ali para baixo, foi mudado, né? Foi trocado, a casa caía, né? Senão de velha, né? Inclusive a casa onde o pai se estabeleceu no começo era coberta de tabuinhas. Não era telha, nem muito menos outra coisa, né? Tabuinhas, rachada do pinheiro. Inclusive lá na Dona Carolina, na Subida Grande, tinha os caras que faziam isso. Era bastante pinheiral, aqui não tinha pinheiro. Aqui tinha até pouco mato, o pai cortou nesse tempo todo, não cortou 1 hectare de mato. Está todo ali conservado, né? Só abriu onde tinha os potreiros, né? Abriu para a roça aquilo, né? Mas o mato ele conservou. O que mais conservou a mata antiga foi o pai. E nós fomos atrás dele, né? Eu lembro, era um gurizinho, porque naquela época não esperava ter 15, 16 anos para ir na lavoura. Com 8, 9 anos já ia trabalhar, mas era tudo braçal. Desde carpir, né? Tinha que carpir para plantar o milho, depois que veio o arado de boi. Mas bem no começo, eu me lembro, era um guri, era na barra da enxada. E não com o saraquá, e sim com um negócio lá com uma ponta de ferro, com um pedaço de vara, fazia o buraco e botava o milho aí. Um ia na frente fazendo buraquinho, o outro atrás botando o grão. E depois veio o arado, daí se lavrava, vinha as enxurradas, levava metade da terra para baixo. Tá, e assim por diante, depois o trigo, daí, como é que era também colhido. O milho se colhia, botava num galpão, daí ia descascando, depois ia dar para os porcos, se era para fazer uma quirela, tinha o negócio para tocar a mão. E depois daí, nos anos 60 veio soja. Você plantava soja no meio do milho. Colhia tudo a braço, cortava a foicinha, se botava num pano, limpava bem lá um pedacinho de lavoura, botava um pano bem grosso e ia batendo com manguá, diziam. Depois limpar, esperava quando vinha vento, limpava, né, para deixar limpo, mas não se vendia. A soja não era vendida. Se tratava ou a vaca ou o suíno, porco.
porque a maior renda era o porco. Tinha comércio para o porco. Agora, tu não vendia trigo, não vendia milho, não tinha comércio. A comunidade era bem diferente que agora. Para início de conversa, nem igreja não tinha na comunidade, muito menos salão. Então os moradores mais perto daqui vinham rezar na nossa casa, que era aí do lado. Daí depois foi construída uma igrejinha lá, bem pequena. Aí a primeira necessidade não era salão, e sim uma escola. Daí foi feita uma escolinha ali que depois servia também no porão, servia de salão. Mas o que era esse salão? Era só para tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, um refri. Refri nem tinha. Na minha época era um negócio doce botar na água, num copo de água. É um suco, um suquinho. Era isso. Daí a primeira reza do terço foi ali nesse lugar. E o padre, inclusive o padre vinha de Constantina, a paróquia era Constantino, e ele vinha e pousava aqui, rezava em 3 comunidades, ficava pousando as 3 noites aqui, e só rezava de manhã cedo. A missa, se era no verão, 6 horas da manhã, ele estava na comunidade, mas primeiro ele queria confessar. Confessava o povo para poder receber a comunhão, tinha que estar confessado no dia. Não podia ser um mês antes, 2, 3 meses, né? E daí o homem tinha que estar de casaco, a mulher com véu, não podia ter manga curta, né? Tinha que estar bem na linha. O terço era coisa obrigatória. No domingo, todo mundo ia para o terço. Era idoso, era criança, jovem, tudo no terço. Depois daí ficavam brincando. Os mais velhos jogavam baralho, as crianças ficavam jogando bola aí de um lado, né? E até eu lembro que tinha aquele jogo da mora, os italianos, 6 e por aí afora, né? Contando anedota ali, um grupo de amigos, depois viravam a cantoria italiana, coisa mais linda do mundo. Agora, não sei. O comércio tinha muito pouca coisa na cidade, meia dúzia de casas, ali para os anos 55, 58, 60. Ali que eu comecei a ir para a cidade, nós ia de a pé, daqui até Ronda Alta, depois daí a cavalo. Inclusive o meu pai, só para relatar um fato, ele era epilético, bastante doente. Tinha que ir um junto, né? O meu irmão, que era mais velho que eu, ia junto até na cidade, porque podia dar um ataque pela estrada e podia cair, né? Mas tinha os lugares, que hoje é estacionamento, tinha os lugares para amarrar os cavalos, porque não existia condução. Pois se até o padre vinha a cavalo rezar a missa, lá de Constantina, dá 7 quilômetros, 7,5, 8 até, conforme, né, a posição que tu ia. Porque daí o produto que a gente tinha, aqui tinha bastante fruta. Maçã, pera, bergamota, laranja. Daí tinha troca. Ali na rodoviária, hoje, tinha um cara que comprava essa fruta. Ou trocava por outras mercadorias. Mercado não existia. Tinha a lojinha, que nem aqui nós depois foi estabelecida uma loja aqui na Guzatti do Zafari. O pai da Gema Guzatti, mãe do Bruno. Primeiro comércio que eu
lembro, né? Foi aqui na linha Guzati. Na Ronda Alta eu não cheguei aí comprar coisas. E o meu irmão daí fazia essa troca de frutas por erva. Comprava só as coisas mais necessárias mesmo. O que era? Erva, querosene, porque o querosene era a nossa energia elétrica para acender as lamparinas, né? Então foi por aí, né, que comecei a lidar. Daí o pai fazia uma lista e eu ia aqui no Guzati comprar, porque na Ronda era muito longe para mim. Era uma convivência bem mais fraterna. Principalmente se tinha algum doente que ficava baixado no hospital, aí a comunidade toda ia ajudar essa família, como aconteceu com nós. Eu sou grato à comunidade, ali no começo, que veio há 50 anos, ali que veio a trilhadeira. Daí o pai ficou baixado diversas semanas e daí a comunidade veio ajudar a trilhar soja, né? Ou se não, fazia um puxeirão. Daí alguém preparava uma comida diferente lá e 20, 30 pessoas na lavoura colhendo. Se era milho, o carpi, o cortar trigo principalmente, né? Inclusive eu tenho fotos aí de uma colheita de trigo, que nós tínhamos o grupo que quando veio o padre Anildo em Ronda Alta, ele deu início aos grupos de família, os grupos de SEBs. E daí o pessoal se ajudava mais. Mas desde eu tinha 5, 6 anos, eu lembro que se ajudavam. Agora hoje está bem diferente, né? Eu não lembro bem o ano que o maquinário começou a vir para a Ronda Alta, mas eu acredito que foi lá pelos anos 65, acredito, eu não tenho bem na memória, que a gente não marcou. Eu lembro que uma época lá foi feito um protesto, o primeiro protesto da Ronda Alta, inclusive eu tenho foto aí, do confisco da soja. E aí tinha muito desconto, né? E daí o pessoal se apavorava porque tinha financiamento de pagar do trator, né? Mas colheitadeira foi bem depois, agora eu não lembro, né? Mas isso faz com certeza em torno de 50 anos. Eu lembro que o Guzati colocou uma filial na Ronda Alta, ali onde tem a Cotrizal hoje. E ali eles estocavam o soja, compravam soja do pessoal do interior, tudo ensacado. E um ano deu chuvarada. Foram colher o soja início de junho, fim de maio, início de junho, mas molhado, porque choveu mais de um mês seguido, né? Estragou a soja. E eles quiseram comprar, e só que estava úmido na bolsa, pilhas de 20 metros de altura, e ali estragou tudo a soja. O primeiro comércio que eu vi foi esse, mas depois foi a falência. Aí começou o Martinelli. Daí tinha o Martinelli aqui, na linha Vitória, o pai do Celso Martinelli, seu Avelino, e lá na Ronda o Ernesto. Ele não tinha loja, tinha compra de produtos lá na Vila Balde, lá embaixo, comprava lá para baixo. Tinha o Normando Baldissarelli também, que o pai até, quando começou a colher um pouco mais, né, daí ele vendia para o Normando Baldissarelli, depois para o Guzati. Uma coisa que eu hoje
Não sei lá, não admito. Tá, o progresso vem vindo, né? Mas a questão dos venenos, dos agrotóxicos, que muitos acham que sem agrotóxico não se colhe. Como que antigamente se colhia? Porque se dobrava o lombo, né? E a carpir se ajudava, assim, havia uma fraternidade entre as famílias. Então, não é cada um se vira, você ali, você lá, eu tenho mais dinheiro, eu não quero nem saber dos outros, né? Eu acho que tem que ter uma coisa na cabeça que o próximo, tudo depende mais do que você mesmo até, né? Na questão das doenças, né? Na doença tu não pode trabalhar, daí vamos ajudar o cara, né? Então, não só a questão religiosa também, né? Ajuda bastante, porque caiu muito. Principalmente os jovens. Não dão mais tanto valor porque vão lá, os velhos deixam que vão rezar lá na igreja. Não é bem assim, né? Tem que ter uma fé, uma devoção, acho que tem que ter o respeito com os pais, com os irmãos. Então hoje parece que está um pouco deixado de lado, né? Mas quando se pegava mais que eu ainda continuo, né? Uma parte da terra eu arrendei porque não consigo, né? A minha idade e o meu lombo não está mais, né? Mas procuro evitar o uso de agrotóxico ao máximo, né? Então tem que ver para que lado vai o vento, né? Eu também quero agradecer muito a vocês. Eu acho que vocês são, né, um sinal de Deus aqui na Terra, né? O Roger, você, né, que lidam ali na Navegantes, desde que abriu a Navegantes é a minha rádio, né? De vez em quando a gente, né? Mas eu acho que é um projeto muito legal. Eu acho que é uma bênção de Deus que vocês têm, né? Para transmitir futuramente, né? Vai ficar ali uma história gravada, né? Para as pessoas verem, né? E se alguém duvidar, né? Que se coloque a par, né? Mas é uma verdade, aquilo que eu falei, né? É tudo uma lembrança que eu tenho, que não vou esquecer, só se Deus me tirar a memória, né? Pois é, eu agradeço a vocês da Rádio Navegantes por estarem aqui hoje. Acho que por isso que eu digo que é uma bênção, né? Deu certo de estar aqui hoje, no dia dos nossos 47 anos de casados, com a dona Edith. Essa aqui é a minha esposa, a dona Edith, né? Há 47 anos nós estávamos lá na igreja casando. Nós tivemos bastante dificuldades com doenças, mas tivemos a felicidade de ter 3 filhos, 2 homens e uma mulher, 2 netos, né? O mais velho é o Mauro, o segundo é o Eládio, a terceira é a Rose Celda, os netos é a Rafaela e o Felipe.